Bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Mulher Demais. Se liga aí, viu? Todo mundo quer ter um sorriso bonito, não é mesmo? Exatamente. E as pessoas sabem que o sorriso é aquela porta, né, de entrada. Assim que as pessoas olham, é a primeira coisa, né? Você bater o olho, ver o sorriso da pessoa. E é realmente esse é o cartão de visita, de fato, para todo mundo. E a gente vai falar sobre este assunto tão sério, porque tem muitas pessoas que acabam ficando com a autoestima baixa por esse motivo. E é por isso que os implantes dentários têm sido cada vez mais procurados. E as técnicas, inclusive, estão ficando cada vez mais modernas. Vamos agora para o nosso quadro Só Saúde. Uniodonto, seu plano odontológico. 2107-5858. Pois é, pessoal, reforçando, se você tem dúvidas sobre implante dentário, o número está passando aqui no WhatsApp, na tela, né? É o 991050400, tá? Então, anota aí e manda tua pergunta sobre implante dentário. Aqui no estúdio, eu recebo o cirurgião bucomaxilofacial. Eita, nome grande, viu? Mas é assim mesmo, é importante área. Dr. Jorge, que vai trazer mais informações pra gente. Bom dia. Bom dia, Letícia. Bom dia a todo mundo em casa, que está em casa. Obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho sobre implantes dentários, essa revolução, né, da odontologia, que vem há algum tempo já aí, melhorando os sorrisos, como você falou, do povo paraibano e do povo brasileiro, que tanto precisa, né? Com certeza. E, doutor Jorge, a gente sabe que o sorriso em si é a porta de entrada, como eu falei, né? As pessoas olham o nosso cartão de visita. Se não tá legal, a autoestima da pessoa acaba ficando muito baixa, né? Exato. Então, quando a gente fala sobre saúde como um todo, a gente fala sobre autoestima, né? Nada pior do que uma pessoa doente, nada melhor do que uma pessoa amputada. Eu falo que sempre uma extração dentária, eu falo sempre para meus alunos na graduação, que tirar um dente, extrair um dente é uma amputação. É como cortar, na minha visão, é como cortar um dedo, né? E eu acho que a gente precisa repor isso, né? Repor por vários motivos, né? Pela saúde, pela questão funcional, pela questão estética, né? E pela autoestima, como você fala muito bem, porque eu acho que isso que leva a gente, a saúde, a melhorar muito. Então, os implantes hoje vieram nessa revolução para aqueles pacientes que não têm condições de fazer uma estrutura de prótese especificamente. A gente vai conversar durante o programa e mostrar como é que isso funciona. Com relação à modernização desse processo, a gente viu que, de fato, conforme os anos vão se passando, as técnicas vão sendo aprimoradas e hoje se tem o melhor no mercado, né? Exato. Veja só, a tecnologia hoje ela muda muito, principalmente a área de saúde. É uma revolução muito grande que a gente acontece. Quem imaginaria, por exemplo, a gente tem tomógrafos falando 20 anos atrás, 30 anos atrás. Então isso é uma geração, né? Então, quando a gente começou a trabalhar, a gente não tinha à mão, digamos assim, essa tecnologia. Então, a gente teria que fazer com outras tecnologias. Hoje, as coisas se tornam muito mais fáceis. Hoje, a tecnologia tem avançado, tem melhorado, tem diminuído custos, né? Que isso é muito importante também. E hoje, para você ter uma ideia, nós podemos fazer hoje cirurgias e implantes guiadas, né? Ou seja, guiadas para que a gente tenha um sucesso maior, ter um resultado melhor dentro dessas cirurgias que a gente se propõe a fazer nos pacientes. Doutor Jorge, dentro desse conceito, a gente constantemente está chamando aqui os nossos telespectadores para interação e eles já estão participando, super ativos. Teve uma pessoa que colocou aqui, eu vou até pedir para ela colocar aqui, para ela colocar o nome, tá? Para a gente poder enfatizar. Mas a pergunta é o seguinte: uso prótese e estou sofrendo muito. Como funciona o implante? Estou na investigação de um câncer há 2 anos e perdi quase todos os dentes superiores. Minha proteção é de metal. Esse implante oferece alguma gravidade ou não? Então, veja só, ela colocou um ponto especial aí, que é a questão da doença sistêmica que ela tem, que é um câncer. E isso já seria uma contraindicação. Hoje a gente não fala em rejeição nos implantes.
O que antigamente a gente falava em rejeição, hoje a gente fala em contraindicação. O que é contraindicar? É não poder fazer uso daquilo. É diferente de você rejeitar. Rejeitar é aquela coisa que é expulsa pelo organismo, tá? Então, o que acontece? Nesse caso específico dela, ela tem uma doença sistêmica, que é um câncer. Esse câncer realmente pode estar afetando a estrutura óssea. Com isso, ela tem uma perda de estrutura óssea, começa a perder os dentes e, consequentemente, ela pode até perder os implantes. É uma coisa que precisa ser avaliada, precisa ser conversada, inclusive com o médico que acompanha, para saber se há ou não a possibilidade de fazer os implantes. Outra pergunta que colocaram aqui é: bom dia, deixa eu enfatizar mais uma vez, pessoal, se vocês, na hora que forem interagir aqui com a gente no WhatsApp, poder colocar o nome, o bairro, para a gente agradecer a participação de vocês, é interessante, tá? Esse outro telespectador botou: bom dia, como faço orçamento para implante, né? Como é que funciona essa forma de orçamento e tudo? Então, veja só, o que acontece para que a gente possa entrar um pouquinho na questão técnica, para que a gente possa colocar. Quando a gente faz a avaliação de implante, né, a gente tem que ver se o paciente ele tem uma estrutura óssea adequada. Quando a gente fala em estrutura óssea, ele tem que ter uma largura adequada e uma altura óssea adequada. Os implantes, eles têm tamanhos, são diâmetros e comprimentos, e que a gente precisa colocar. Eu costumo dizer nas aulas aos meus alunos que isso é a terceira dentição. Nós temos a dentição de leite, que a gente perde, vem para a segunda dentição, que é permanente, e eu costumo chamar os implantes como a terceira dentição. Mas para que a gente possa ter essa terceira dentição, é preciso ter uma estrutura óssea. Então a gente tem que avaliar, inicialmente a gente faz uma radiografia panorâmica para a gente poder ver se tem uma estrutura óssea, faz uma avaliação em loco, né? E depois a gente pode lançar mão também das tomografias, que praticamente 100% dos casos hoje a gente usa as tomografias odontológicas, que elas têm um custo bem menor em clínicas odontológicas, onde a gente vai ver se existe essa altura e esse volume adequado para a colocação de implantes. Doutor, a gente está vendo aqui algumas pessoas falando sobre prótese dentária e tal. Qual seria a diferença da prótese dentária, que a gente já conhece, para o implante em si? Então, veja só, Letícia, na verdade, a prótese é o que vem em cima, digamos assim, é o que a gente consegue visualizar, ok? Muita gente, nós temos os nossos dentes naturais, por exemplo, se há uma fratura, se há uma perda, você pode fazer uma coroa, que seria uma colocação em cima, ou seja, o suporte, digamos assim, o suporte ósseo, a raiz, vamos falar assim, seria da nossa própria raiz. O implante acontece quando há uma extração dentária, quando você perde isso aí, e você tem que colocar um suporte ósseo. Então, por isso que eu falo que é a terceira dentição, porque esse implante, ele vai para dentro do osso, ele vai ficar fazendo o papel de uma raiz para segurar, e a partir daí a gente vem com a coroa protética, como é, e vem parafusada em cima desse implante para que a gente possa ter essa coroa. Então o implante, ela funciona. A peça protética, que é o que aparece, o intermediário, digamos assim, que vai unir a coroa com o implante, e o implante que vem dentro do osso, que seria essa raiz metálica, digamos assim, que a gente está colocando. E uma das diferenças é que, por exemplo, a prótese dentária você consegue remover e o implante seria fixo, é isso? Então, Letícia, existem próteses dentárias fixas e removíveis. Tá? Existem os dois sistemas. No implante também nós temos próteses que a gente pode fazer sobre implantes, nesse caso a gente faz sobre implantes, próteses móveis ou fixas. Então, por exemplo, imagina um paciente dentro, um paciente que não tem dente, nenhum dente na mandíbula, por exemplo. Esse paciente, ele coloca uma prótese total. Esse momento, ao momento que o paciente começa a se alimentar, começa a conversar, essa prótese, às vezes, ela começa a perder um suporte ósseo. E aí ela começa a se movimentar. Nesse momento é importante a gente colocar implantes, porque colocando os implantes, essas próteses vão ser fixadas nos implantes, nessa raiz, e aí a partir daí ela vai ter sustentabilidade e vai melhorar muito essa questão. Olha aí, muito bacana, viu? A gente está aqui falando sobre implante dentário, inclusive desde já agradecer a participação de todos vocês que estão aqui no WhatsApp. Daqui a pouquinho a gente vai estar lendo as outras perguntas. Mas antes, doutor, a gente tem aqui alguns mitos e verdades em torno do implante, né? A gente vai colocar aí na tela essas perguntas e interações. É bom que vocês fiquem atentos, porque aí a gente já acaba tirando muitas dúvidas, né? Desde já. Mas enquanto o pessoal aqui vai preparando essa pergunta... Ah, pronto, já está aí.
Olha só idosos podem fazer implante, sim ou não? Mito ou verdade? Mito, né? Mentira. Na verdade, o que acontece? Hoje, qualquer paciente de qualquer idade, ele pode fazer, desde que houve essa perda dentária, ele pode colocar implante. Geralmente, eu indico a partir dos 18 anos de idade, porque já há um crescimento facial, tanto no homem quanto na mulher, e já diria, porque o implante ele vai ser definitivo. Sim. Ele é uma estrutura metálica que depois não pode ocorrer movimentações. Então, se um paciente, por exemplo, tem interesse em colocar aparelho ortodôntico, né? Botar aparelho quando ele vai fazer movimentação e está faltando um dente, não indico a colocação do implante imediato, indico após essa movimentação ortodôntica, após colocar o aparelho, porque senão ele não vai conseguir movimentar. Então a gente pode colocar desde o início. Se teve uma perda de um dente, a gente já pode colocar um implante. Qualquer idade, a partir dos 18 anos de idade, que é quando nós indicamos. Olha aí, coisa boa, viu? É importante demais a gente tirar essas dúvidas aqui de todos vocês sobre implantes dentários. O Dr. Jorge está esclarecendo muita coisa, inclusive o WhatsApp está bombando, viu? O pessoal está com muita pergunta aqui. A gente daqui a pouquinho vai estar interagindo com o nosso telespectador. Mas antes, a gente vai aqui continuar com o nosso Mulher Demais, trazendo informação para todos vocês. A gente vai continuar também aqui com o Dr. Jorge, mas olha só. Uniodonto, seu plano odontológico. 2107-5858. Olha só, pessoal, deixa eu voltar a conversar com o cirurgião Jorge Dias sobre implante dentário, tá? Tem muitas dúvidas aqui nos bastidores do intervalo. A gente estava trocando figurinhas, mostrando aqui que as pessoas têm muitas dúvidas sobre implante, né? Isso, quando nas conversas que a gente teve agora, inclusive, é importante a gente tentar, nesse pequeno momento, ressaltar um pouquinho, mostrar o que a gente pode fazer, Letícia. E uma das perguntas que você me passou, não sei se você quer ler, sobre infecção, né? Isso, colocaram assim: bom dia, sou Kátia, do João Paulo II. Perdi 2 dentes frontais inferiores por uma infecção que acometeu o osso após a extração dos dentes. Após a extração dos dentes, os ossos voltam a crescer ou devo fazer um enxerto para botar implante? Então, bom dia, Kátia, né? Que está participando aqui do programa através do WhatsApp. Então, Letícia, na verdade, o que acontece? Quando há uma infecção dentária, que foi o caso de Kátia, a estrutura óssea, ela é perdida. Dependendo da idade do paciente, ele pode sim regenerar algumas partes, mas a gente também pode fazer a complementação dessa estrutura óssea com enxertos. A questão da necessidade ou não do enxerto, ela precisa ser avaliada clinicamente. Então, a gente precisa ver a idade do paciente, o motivo que levou, a quantidade da perda óssea que foi perdida e se isso vai afetar na hora do momento da implantação ou da própria prótese, né? Então, a gente precisa avaliar clinicamente para que a gente possa dizer se vai ou não precisar do enxerto dentário. Outra pergunta que mandaram aqui, a Valma Ângelo colocou: bom dia, existe algum período do implante criar rejeição no local ou não? Então, bom dia, Valma, né? E como a gente não fala em rejeição, como a gente acabou de falar no início. O implante, ele não tem rejeição. O que existe, sim, é contraindicação de colocação. Aqueles pacientes que estão descompensados diabeticamente, pacientes cardiopatas descompensados, com algum tipo de doença sistêmica em descompensação, ou alguns tipos de pacientes que têm algum processo de infecção local. Isso aí são algumas contraindicações que a gente vai levar para não colocação do implante. Isso pode afetar, sim, a perda do implante, mas não é uma rejeição. A rejeição seria que o organismo não aceita aquele órgão, né? E aí isso se fala de rejeição, que não é o caso daqui, é uma contraindicação. Olha só, importante saber, viu? Uma outra pergunta é da Elecilda, de Sapé. Um beijo para todo mundo de Sapé. Um beijo, Elecilda. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Ela colocou: quero saber se o dente implantado causa dor após a implantação. Então, bom dia, Elecilda. A terra do abacaxi, né? Sapé. Coisa boa. Então, ela causa dor, não necessariamente, só em casos de está tocando em algum nervo, se tiver alguma estrutura, houver uma compressão, né? Então, a estrutura dentária, digamos, do implante propriamente dita, ela não é para causar dor.
porque ela vai se formar uma nova osso, nova estrutura óssea, vai haver essa neoformação óssea e não vai causar dor. Então não deveria causar dor. O que pode estar causando, ou o que pode causar dor, é na hora da colocação do implante, algum problema que a gente chama periodontal, que é na gengiva, na mucosa, às vezes até por não higienizar. E é importante, Letícia, lembrar porque, como eu falei para você no início, e a gente falou aos telespectadores, é a terceira dentição, né? Então, se é a terceira dentição, a gente tem que ter os mesmos cuidados que a gente tem com nossos dentes. A gente precisa escovar, precisa passar o fio dental, precisa higienizar a nossa boca, precisa cuidar, precisa voltar ao dentista pelo menos de 6 em 6 meses, onde a gente vai remover essa prótese, vai higienizar toda aquela área e recolocar a prótese. Então, muita gente acha que pelo fato de colocar um implante, nunca mais precisa cuidar daquela estrutura dentária. Com certeza precisa sim. Doutor, essa não é a pergunta aqui do nosso telespectador, acaba sendo uma curiosidade minha mesmo. Por exemplo, quem fuma, ela pode colocar um implante normalmente, o cuidado acaba sendo maior, porque, por exemplo, a nicotina do cigarro, ele acaba deixando os dentes mais amarelados, acaba desgastando e tendo uma série de complicações. Qual seria a indicação para essas pessoas? Então, o ideal é deixar de fumar, né? Com certeza. O fumo não é muito agradável, né? Nada disso aí. A gente sabe do mal que o fumo traz às pessoas, tá? E claro que sim, esses pacientes, eles têm uma dificuldade maior em cicatrização, eles têm um problema maior na questão da vascularização óssea. Então, eles são mais propensos. Aquele paciente que fuma muito, né? Qual é o paciente que fuma muito? Ele fuma 10, 20 cigarros por dia, uma carteira de cigarro por dia. E aí, esse paciente, ele é propenso a infecções, é propenso a não cicatrização, ao retardo da cicatrização, consequentemente, pode levar, sim, a perda desse nosso elemento dentário. Seria uma das contraindicações que a gente precisa avaliar quando a gente fala na questão de fumo. Olha aí, importante demais, viu? A Maria de Bahia também está interagindo com a gente. Ela colocou o que a gente está falando constantemente aqui, como o dente, né? A falta do dente interfere na autoestima. Ela colocou assim: bom dia, infelizmente, por não ter os dentes da frente, não consigo sorrir nem interagir com as pessoas, e isso me deixa bastante triste, né? Como mexe com as pessoas. Mexe muito, né? A autoestima é muito baixa, né? Uhum. Eu tenho pacientes que eles riam de lado, né? Quando faltava um elemento dentário de um lado, eles só riam, faziam foto de outro lado. Então, acho que o importante é fazer uma avaliação odontológica, né? Fazer uma avaliação, procurar o consultório, procurar o dentista, faz uma avaliação prévia, faz uma avaliação in loco, faz uma avaliação radiográfica e vê a condição hoje de se colocar implante, sim. Ou prótese, né? Se não for o próprio implante, colocar uma prótese em cima dessa questão. Doutor Jorge, muito obrigada por sua participação aqui com a gente. Inclusive, está convidado para voltar mais vezes, até porque tem muitas perguntas aqui, não deu nem tempo de fazer tudo. Como é que o pessoal pode fazer para tirar essas dúvidas? Se tem algum local para procurar, alguma rede social ou contato? Então, a gente tem o nosso Instagram, né? Deixa o Instagram, @visagehf. E eu tenho o nosso consultório, tenho o nosso telefone, o nosso WhatsApp do consultório. Se permite, eu posso deixar. É o 98787-6353. E aí pode passar o consultório, ver, agendar ou consultar por lá. Olha aí, também pela Uniodonto, não é isso? Isso. A Uniodonto hoje é um plano de saúde em que tem todos os nossos profissionais. Infelizmente, ainda os implantes não são cobertos pelo plano de saúde, pelo próprio rol da ANS não permite, mas nós que fazemos, somos cooperados da Uniodonto. Nós temos um preço especial para aquele paciente que é ligado à Uniodonto, né, que tem a carteirinha da Uniodonto, que nos procura, faz a consulta pela Uniodonto, né, a consulta é coberta, faz todo o planejamento e a cirurgia ele tem um desconto adequado para aqueles pacientes da Uniodonto. Olha aí, desconto a gente gosta, né? Vocês sabem, a gente gosta demais. Eu estou mais uma vez, gratidão, viu? Obrigado, Letícia, pela chamada. Uniodonto, seu plano odontológico. 2107-5858.